Capítulo 3. Pensar e gerar um mundo aberto. Parágrafo 87. O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros. E não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros. Só comunico realmente comigo mesmo na medida em que me comunico com o outro. Isso explica porque ninguém pode experimentar o valor de viver sem custos concretos a quem amar. Aqui está um segredo da existência humana autêntica, já que a vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade. E é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas. Nessas atitudes prevalece a morte. Mais além. Parágrafo 88. A partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos e amplia a existência quando arranca a pessoa de si mesma para o outro. Feitos para o amor, existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase. Sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento de ser. Por isso, o homem deve conseguir um dia partir de si mesmo, deixar de procurar apoio em si mesmo, deixar-se levar. Parágrafo 89. Mas não posso reduzir a minha vida à relação com um pequeno grupo, nem mesmo a minha própria família, porque é impossível compreender-me a mim mesmo sem uma teia mais ampla de relações. E não só as do momento atual, mas também as relações dos anos anteriores que me foram configurando ao longo de minha vida. A minha relação com uma pessoa que estimo não pode ignorar que essa pessoa não vive só para sua relação comigo, nem eu vivo apenas relacionando-me com ela. A nossa relação, se é sadia e autêntica, abre-nos aos outros, que nos fazem crescer e enriquecem. O mais nobre sentido social, hoje facilmente fica anulado sob intimismos egoístas com aparência de relações intensas. Pelo contrário, o amor autêntico que ajuda a crescer e as formas mais nobres de amizade habitam em corações que se deixam completar. O vínculo de casal e de amizade está orientado para abrir o coração em redor, para nos tornar capazes de sair de nós mesmos até acolher a todos. Os grupos fechados, os casais autorreferenciais, que se constituem como um nós contraposto ao mundo inteiro, habitualmente são formas idealizadas de egoísmo e mera autoproteção. Parágrafo 90. Não é sem razão que muitas populações pequenas que sobreviviam em áreas desérticas conseguiram desenvolver uma generosa capacidade de acolhimento dos peregrinos que passavam, dando assim um sinal exemplar do dever sagrado da hospitalidade. Viveram também as comunidades monásticas medievais
como se verifica na regra de São Bento. Embora pudessem perturbar a ordem e o silêncio dos mosteiros, Bento exigia que se tratasse os pobres e os peregrinos com toda a consideração e carinho possíveis. Hospitalidade é uma maneira concreta de não se privar desse desafio, desse dom que é o encontro com a humanidade mais além do próprio grupo. Aquelas pessoas reconheciam que todos os valores por elas cultivados deviam ser acompanhados por esta capacidade de se transcender a si mesmas, uma abertura aos outros. O valor único do amor. Parágrafo 91. As pessoas podem desenvolver algumas atitudes que apresentam como valores morais: fortaleza, sobriedade, laboriosidade e outras virtudes. Mas para orientar adequadamente os hábitos das várias virtudes morais, é necessário considerar também a medida em que eles realizam um dinamismo de abertura e união para com outras pessoas. Esse dinamismo é a caridade que Deus infunde. Caso contrário, talvez tenhamos só uma aparência de virtudes, que serão incapazes de construir a vida em comum. Por isso, dizia São Tomás de Aquino, citando Santo Agostinho, que a temperança numa pessoa avarenta nem sequer era virtuosa. Com outras palavras, explicava São Boaventura que as restantes virtudes, sem a caridade, não cumprem estritamente os mandamentos como Deus os compreende. Parágrafo 92. A estrutura espiritual de uma vida humana é medida pelo amor, que constitui o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade de uma vida humana. Todavia, há crentes que pensam que a sua grandeza está na imposição das suas ideologias aos outros, ou na defesa violenta da verdade, ou em grandes demonstrações de força. Todos nós, crentes, devemos reconhecer isso. Em primeiro lugar, está o amor. O amor nunca deve ser colocado em risco. O maior perigo é não amar. Parágrafo 93. Procurando especificar em que consiste a experiência de amar, que Deus torna possível com a sua graça, São Tomás de Aquino explicava com um movimento que centra a atenção no outro, considerando-o como um só comigo mesmo. A atenção afetiva prestada ao outro provoca uma orientação que leva a procurar o meu bem gratuitamente. Tudo isso parte de uma estima, de uma apreciação que, em última análise, é o que está por trás da palavra caridade. O ser amado é caro para mim, ou seja, é estimado como de grande valor, e do amor pelo qual uma pessoa me agrada depende que lhe dê algo grátis. Conteúdo. 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 Conteúdo.